Eu ia te fazer essa pergunta. Qual a sua solução que você O vê? problema é conceitual, Maurício. O problema é conceitual. Enquanto que a região não diga em claro e bom som, chega de guerra, os judeus têm direitos legítimos. A palavra legitimidade é muito importante aqui. Os judeus têm direitos legítimos à autodeterminação em parte da região. Eles têm direito a um Estado judeu em parte da região. Enquanto que a parte conceitual do entendimento dessa afirmação não for resolvida, não tem solução. Porque a solução, ela parte do princípio que os judeus têm legitimidade de ter um Estado naquela região. Aconteceu muitas coisas erradas dos dois lados, muita gente expulsa dos dois lados, mas a gente tem que entender que a gente não vai conseguir consertar o que aconteceu lá atrás. Sim. E a gente tem que olhar para frente. Os palestinos não vão para nenhum lugar. Os judeus e Israel não vão para nenhum lugar. Israel é um país estabelecido, com uma economia de quase $500 bilhão, uma potência militar não por vontade, e sim por necessidade. Não há nenhum orgulho e nenhum... Sim, sim. Assim, o exército ele existe porque sem ele o país não existiria. É muito simples. Se o Hamas abaixar as armas em Gaza, tem paz no dia seguinte. Vai abaixar. Se o Israel baixar as armas, não tem Israel no dia seguinte. Mas isso não é uma frase de efeito jargão. É verdade. Se não existisse um exército de Israel, o que impediria o Hamas de invadir o território israelense com os soldados além de mísseis? Mas isso que eu queria saber, o objetivo pela qual a Palestina briga com Israel, Israel briga com a Palestina, é basicamente pela posse do território. Mas aí chegamos à conclusão de... Eu tô entendendo o caminho que você tá falando. O ideal seria, cara, bicho, vou fazer de uma forma bem tosca pra gente falar com, tipo, os Marcão da vida. Tá bom. Que é o seguinte, cagaram. Puta que pariu, que cagada em 1900, na Primeira Guerra Mundial, 1920 ali, na região ali, né? 36 você falou, né? Não, 36 foi a revolta. Foi ali em 1920 ali, né? A Primeira Guerra 14 a 18, revolta 36, fundação de Israel 48. Vamos botar 17, pronto. 17, uma média. Alguém chega, uma média. Puta, Israel, o inglês tava de saco cheio, o francês de saco cheio, porra, não aguento mais guerra, quero comer, porra, fundir, vamos sair aqui, beleza, ó, aqui é Israel, aqui é a Palestina e tal. E aí, obviamente, criou-se um conflito. O palestino, pelo que eu vejo, ele tá tretando com o Israel, falando, maluco, essa porra era minha. E o Israel tá assim, maluco, não era sua, lá atrás era meu. Não, mas não vale. Porque Maluco, esse bagulho é a base da minha religião. É a base da minha religião. Não, lá não vale, vale só a partir daqui. Vale só a partir daqui. Não, mas peraí. Não, eu tenho um escrito de 1632 que fala que isso daqui era meu. É uma guerra de... A gente tem que se concentrar no seguinte. A frase, aquilo era meu, aquilo era seu, a gente tem que fazer uma divisão. O que é propriedade aberta? O que é terras abertas? É verdade, que lógico. pertenciam a impérios ou ao poder soberano. E o que é território privado? Então, se você tem territórios privados árabes e judaicos. Sempre teve. Sim. Depois você tem de quem tem a posse ou a soberania do território que não tem dono, certo? Que é o território aberto. E aí você teve otomanos, britânicos e posteriormente aí a fundação de Israel. O território aberto de Gaza e da Cisjordânia passou a ser do Egito e da Jordânia, que não se preocuparam durante 20 anos em fazer um Estado para os palestinos. Depois Israel conquista tudo na Guerra dos 6 Dias. E posteriormente Israel começa a devolver territórios ou ceder territórios em troca de paz. Era uma equação que Israel criou e falou, land for peace. Você quer a terra, assina a paz aqui. Porque Israel sempre teve uma estratégia de ser reconhecido pela região e poder viver em paz naquela região. E aí você tem, Israel fica controlando Gaza e Cisjordânia. Ou seja, Israel acaba devolvendo o Sinai, que é uma península gigante, 3 vezes o tamanho do país, para o Egito em 79, só que o Egito perdeu o Sinai e Gaza. Só que no acordo de paz, 12 anos depois, eles falam,
Não, a gente não quer Gaza. Gaza vocês cuidem. E Israel passou a administrar Gaza e Cisjordânia desde 67. E aí começa o negócio dos assentamentos, etc e tal. E aí vem os acordos de Oslo em 94, 95 com a autoridade, com a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, com Yasser Arafat, que reconhece o direito, falou, eu reconheço a existência de Israel. Aí Israel fala, tá bom, eu quero que você reconheça, aí vem os palestinos e falam, eu quero que você reconheça Jerusalém Oriental como capital da Palestina. Aí Israel fala, não, isso a gente deixa para depois. Aí Israel vem e fala, eu quero que vocês reconheçam a legitimidade da existência de Israel. Os palestinos falam, não, isso depois. E aí deixam vários temas difíceis para depois. Então o que se assina em 94, 95? Reconhecimento. O princípio. Você existe, eu existo. Eu tenho direito à legitimidade de existência, isso a gente resolve depois. Mas por enquanto eu reconheço que você existe. E quando foi esse depois? Esse depois nunca aconteceu. Pois é. A gente estava falando de um acordo interino de 6 anos, que ia acabar em 2000 e 2001. Aí Rabin é assassinado por um judeu extremista, que é o primeiro-ministro de Israel. Aí vem um governo de direita e depois volta para um governo de esquerda de Israel. O primeiro-ministro de Israel ele é assassinado por um judeu extremista, que era contra os acordos de paz. Ah, ele era porrada. Ele não queria que isso acontecesse. Não. Ele não queria que a paz fosse assinada. Existia muita violência naquela época, Porque tem isso muitos também. atentados. André, assim, isso é muito importante a gente falar também. É muito importante falar também. Porque assim, pelo que eu vejo, assim, você é um cara diplomático, né? Você é um cara que tá aqui. Igual a Mainara. Ela tem uma diplomacia. Embora, tipo, vocês não concordem, eu não duvido que vocês consigam se abraçar e bater um papo. Eu acredito até nisso. E a gente vai promover, talvez, isso em breve. É teu sonho, né, irmão? É meu sonho. Ele só fala Mas- disso aí, velho. Nós vamos fazer os Quando caras a gente conversou no café, a gente falou sobre isso, eu falei, vamos fazer uma coisa que nunca foi feito no YouTube do Brasil. Porque isso é genial isso daqui. Porque eu vejo a menina, ela é muito do bem. E esse é um Também cara acho, muito né? do bem também. Só que o que acontece? Pessoas que têm uma liderança, como você e como ela, que faz parte de uma liderança, Carrega uma galera, né? ramifica uma galera. E essa galera tem extremista, tem louco, tem psicopata, tem maníaco, tem sensato, tem moderado. E esse é o problema, porque quando a pessoa fala assim, mas Israel tá atacando a Palestina, não necessariamente é o Estado. Ou Palestina tá atacando Israel, não necessariamente é o Estado. Mas não é o Estado, né? Israel, quando ataca a faixa de Gaza, não está atacando a Palestina, está atacando o Hamas. Exato. Mas muita gente confunde e joga numa coisa do tipo, Mas posso fazer estamos Sim. sendo atacados, estão atacando. A gente estava quieto aqui, eles foram lá e jogaram uma bomba. Quem são esses eles? Não é o eles, não é... Obviamente já aconteceu coisas do Estado, tá ali por trás, do tipo, peraí, vamos nos defender do Hamas. Mas tem muito cara que é um maluco, que põe a porra de uma bomba. É igual, tipo assim, é igual eu criticar a direita brasileira porque um imbecil bolsonarista foi numa mercearia e explodiu porque tinha comunista. Ou sei porque lá. não queria usar máscara. Ou o vice-versa, o cara do comunismo foi lá, explodiu. O cara do Porque não tem carnaval. O cara do PSTU foi lá, e aí você põe toda a esquerda nesse pacote. O que a gente acaba fazendo aqui é um pouco do que acontece lá. É porque a política, ela não é lógica. A Exato. política... Complexa demais. Eu vou citar aqui um amigo de Brasília, o Alon, que me ensinou uma coisa uma vez. Ele falou que política não é lógica. Política é um conjunto de imagens, símbolos e agendas. Vou pegar isso aí pra botar no shorts, que é bom isso que ele falou. Bonito. Peraí. Então, Porra. exatamente isso que eu tô observando, assim. Então, assim, Esse é o problema. porque tem um cara que vai e põe uma bomba, e vocês têm uma coisa tipo assim, cara... Os extremistas nessa época, em 95, principalmente o pessoal do Hamas, da Jihad Islâmica, eram completamente contra um acordo entre os palestinos e israelenses, porque eles não queriam que Israel existisse, porque eles, de acordo com a visão religiosa, é que você tem assim, não dá pra falar isso em um podcast só, mas Claro. você tem o fim da União Soviética, a Revolução Islâmica no Irã, a vitória dos Estados Unidos dentro da Guerra Fria, o fim do pan-arabismo, o surgimento do pan-islamismo, grupos terroristas islâmicos, do Islã militante, que coloca em xeque e coloca como reféns, principalmente muçulmanos, que é que eles vão matar, eles vão tentar atentar contra a soberania dos países da região para tentar fazer com que tudo vire uma coisa só, um califado só, que é a mesma coisa que a Al-Qaeda quer, que o Estado Islâmico quer, que o Boko Haram quer, que o Hamas quer. E o Hamas, como movimento de resistência islâmica, Hamas é um acrônimo que fala? Sim.
É um acrônimo de Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya em árabe, que é Movimento de Resistência Islâmica. Eles têm uma ideologia muito parecida na base que a Al-Qaeda tinha. Tudo é terra islâmica que tem que ser controlada pelo Islã Sim, um de acordo, exército de acordo com as regras islâmicas. Não tem democracia aqui. Teocracia. Não tem democracia, não tem parada gay, não tem votação, não tem nada. É a gente que decide. Acabou. Quase que um Ponto final. talibã. Não gostou? Paredão. Então, É mais ou menos posso isso que o fazer uma Hamas faz. relação?